O Bolsonaro, inclusive, junto com o ministro da Justiça dele, invocaram a Lei de Segurança Nacional para processar dois jornalistas, né? O Aroeira, que fez uma charge que associava o Bolsonaro ao nazismo, e o meu pai, que, no caso, vinculou essa charge no Twitter dele. O Bolsonaro já processou meu pai outras duas vezes por charges que associavam a imagem dele ao nazismo. Você acha, então, que não há exagero nenhum em fazer essa associação do Bolsonaro ao nazismo? Olha, eu digo para você, porque é público, Guga, que na campanha de 2018 ele entrou com duas queixas-crimes contra mim. O seu advogado era Gustavo Bibiano, veja. E elas foram rejeitadas, né, as duas acusações. E na época foi por causa de uma participação que eu tive na rádio onde eu estava, num programa, no final da tarde, em que eu tinha feito a relação entre uma fala dele em 2018 com a questão do nazismo. Aí eles fizeram um barulhão, entraram com essa ação. E mais recentemente, tem feito uma série de tipos de pressões contra mim, mas que eu entra por aqui e sai por lá. Não dou a mínima importância, que eu sou pessoas que eu brinco até, mas essa caterva, né, essa malta, ou como diria a doutora Florinda lá no México, a mãe do sociólogo Kiko, essa gentalha, né, não merece a mínima consideração. O que o ministro André Mendonça fez é um absurdo. Ele é o terrivelmente evangélico, porque agora o Bolsonaro, que disse que a Constituição sou eu, que é o Luís XIV de hospício, disse que nós sabemos que para ser ministro do Supremo precisa ter mais que 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Ele incluiu uma outra, no delírio, porque ele é um psicopata, ele incluiu terrivelmente evangélico. Quer dizer que a questão da opção religiosa é a condição sine qua non, de acordo com o psicopata, para designar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é inexequível, isso é um absurdo. E esse senhor, que agora está no Ministério da Justiça, é uma espécie de Francisco Campos pequenininho. Como eu disse outro dia, ele não tem a inteligência do Chico Ciência. O Chico Ciência, que era o apelido do Francisco Campos, é o autor da Constituição de 1937, a Constituição Polaca. Todos os atos autoritários das décadas de 30, 40, 50, 60, o Chico Ciência está lá. Só não fez o AI-5 porque ele morreu no começo do ano, de 68, senão ele teria feito o AI-5. Mas o Chico Ciência, que veio de Minas Gerais, foi deputado, era um sujeito intelectualmente brilhante intelectualmente. Daí que o Rubem Braga, provavelmente o melhor cronista do Brasil, sempre dizia: quando o Chico pensa, a democracia balança. Então, a coisa que se coloca é que lá você tinha alguém que tinha formação até literária, dos amigos, dos contemporâneos dele, antes de 30 em Minas, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, etc., né? Podia citar vários. E era alguém que tinha uma formação jurídica e literária bastante significativa. Não é o caso desse pobre senhor André Mendonça, e que faz isso no sentido de ameaçar, coagir a liberdade. Imagina, eu gosto muito de cartoons. Eu comecei a acompanhar a imprensa há muitos anos. Eu era pequenino, desde a década de 60. E sempre... naquela época, o cartunista mais conhecido era o Péricles, da revista Cruzeiro, um pouco antes, né? Depois o Péricles suicida. Era na última página da revista, era o amigo da onça, E de lá para frente, eu sempre acompanhei, especialmente no Pasquim, que eu acho que foi uma ruptura pelo brilhantismo, não só passando pelo Jaguar Giraldo, mas especialmente o Enfio, que era devastador, né? Os cartoons do Enfio. Aqui em São Paulo também tínhamos aí grandes cartunistas. E o Aroeira eu acompanho, porque o cartoon ele fala muito pouco. Geralmente é só imagem, uma pequena frase, mas distante, né? E ele se sentiu tão incomodado porque um presidente da República tem de saber que é alvo de ataques. Isso faz parte, né? Ele poderia ter respondido de uma forma civilizada, democrática, mostrando que as suas ações não têm nada a ver com a transformação da Cruz Vermelha na suástica. Ele podia falar isso. Olha, e mostrar, e debater, né? Não, ele vai através da ameaça, né, de tentar... Ele não leu a Constituição, os artigos 220, o artigo 5º, que garante a ampla liberdade de imprensa, de expressão, de manifestação, de opinião. Portanto, o que ele está fazendo não vai dar em nada, mas é um alerta, mais um, que o Bolsonaro conspira diuturnamente contra a democracia. Hoje ele é o maior inimigo das liberdades no Brasil.